João, capítulo 11, versículo 1. Olha lá. João 11. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome. Todos encontraram? Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Vamos estar lendo a morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramaram perfume sobre o Senhor e enxugaram os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Amém? Amém. Até aqui. Glória a Deus, aleluia. Com a passagem onde Jesus, todos sabem que a Bíblia fala que era amigo de Marta, de Lázaro, e a Bíblia fala que Lázaro ele fica doente. Quando Lázaro fica doente, Maria, sua irmã, quando Lázaro fica doente, as irmãs de Lázaro mandam avisar para Jesus sobre a doença de Lázaro. E Jesus, ele poderia vir naquela hora, só que a Bíblia fala que Jesus ele ficou mais 2 dias, porque a gente sabe que Jesus ele vem no tempo dele, não é no nosso tempo. Mesmo ele sendo amigo de Lázaro, ele permitiu que aquilo acontecesse para que a glória do Senhor fosse revelada ali, né? Porque muitas das vezes as coisas acontecem e a gente quer que o Senhor ele resolva naquela hora, ele resolva naquele mesmo instante. Só que o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. O Senhor ele vê tudo, o Senhor ele sabe de tudo. Só que o Senhor ele só vem na hora certa. O Senhor ele poderia naquele mesmo instante ele ter vindo e ter curado Lázaro, só que não. O Senhor ficou, a Bíblia fala que o Senhor ele ficou mais 2 dias. E depois de 2 dias, quando o Senhor vem, a Bíblia fala, quando no 4 fala, ao ouvir isso Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Nem tudo na nossa vida é o fim. Muitas das situações que a gente estamos passando na nossa vida é para o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. Que a gente acha que é o fim, mas não é o fim. Em tudo o Senhor tem um propósito, em tudo o nome do Senhor tem que ser glorificado. A gente tem que dar graças ao nome do Senhor, depende da situação. Estou vendo essa passagem aqui. Teve uma época a qual meu irmão, quando a esposa dele grávida, a primeira filha deles, e eles foram fazer uma ultrassom lá em Alagoas, quando eles moravam lá, na época que eles moravam lá, e chegando lá, os médicos fizeram aquela ultrassom e falaram para ele que a filha dele já tinha morrido, que não tinha mais jeito, e ele naquele momento ele entrou em desespero, ficou desesperado e começou a mandar mensagem para um, para outro, desesperado, chorando. E no outro dia, aí a esposa dele ficou lá internada para no outro dia tirar a criança que para eles estava morta. Quando foi no outro dia que eles foram fazer uma nova ultrassom, qual a glória do Senhor, a menina estava viva, porque o Senhor é aquele que dá a última palavra. Glória a Deus, aleluia. Só que muitas das vezes a gente se desespera às vezes a gente ouve uma palavra, às vezes de um médico, às vezes um não, que não tem mais jeito. Muitas vezes a gente se desespera. A gente tem que passar a confiar no Senhor, porque para Deus nada é impossível. Às
a gente costuma se desesperar por coisas que a gente ouve, a gente esquece de esperar no Senhor, a gente esquece de confiar no Senhor, porque o Senhor, aquilo que muitas das vezes o médico desengana, o Senhor ele vai lá e confunde a medicina, porque o Senhor é o médico dos médicos. A gente tem que esperar no Senhor tudo que às vezes o Senhor permite situações na nossa vida, para o nome dele ser glorificado. Porque quando alguns irmãos na época estavam aqui, sabe a situação, quando a minha esposa estava passando por aqueles momentos de enfermidade, onde o médico desenganou com certas palavras, falando que ela não ia mais poder engravidar, porque ela estava com câncer. Na verdade era cisto no ovário, né? Foi um cisto, depois foi endometriose. Aí o médico falou que ela ia ter que arrancar o ovário e ela não ia mais poder gerar, porque o caso dela já estava um pouco avançado. Só que o Senhor ele fez diferente. O Senhor ele curou e fez com que ela engravidasse. Glória a Deus! Nossas filhas, Santo é teu nome. e a gente possa confiar no Senhor, independente da situação, independente do que a gente ouviu, que a gente possa confiar no Senhor, que a gente possa entregar nas mãos do Senhor e esperar o tempo dele. Porque Glória o Senhor a ele Deus, só opera quando a gente tem fé. Se a gente confiar, o Senhor ele vai operar, só que nós temos que esperar o tempo do Senhor. Porque aqui, Lázaro ali já estava morto, mas o Senhor chegou e fez com que ele voltasse à vida. Então, para o Senhor que é impossível, o Senhor tem poder sobre a minha e a sua vida. Para Deus não é impossível. Que nós possamos confiar, que nós possamos confiar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ainda que a gente venha receber um não, que a gente possa confiar naquilo que o Senhor pode. Glória a Deus, Porque aleluia. o Senhor ele é especialista em mudar aquilo que muitas das vezes a gente acha que não. Porque tem pessoas que a gente acha muitas das vezes, por ser um médico, por ser uma pessoa estudada, muitas das vezes quando eles falam uma palavra de negatividade, às vezes a gente toma aquilo e às vezes a gente acredita. Só que a gente tem um médico que é o médico dos médicos e que não é. Glória a Deus, aleluia. O diagnóstico dele é cumprido. Então, irmão, que nós possamos confiar na palavra do Senhor, que nós possamos confiar que nada está perdido, que a gente tem um Deus, o Deus do impossível, que aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, aquilo que a gente não consegue, aquelas barreiras que a gente vê à nossa frente, que a gente possa confiar que Jesus é maior do que qualquer situação. Glória a Deus, aleluia. Na nossa vida. E essa é a palavra que eu deixo para a meditação dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.